Bom, pessoal, vamos lá, né? Chega já. Conforme a galera for entrando, a gente continua. O que importa é quem está aqui e quem for chegando aí vai acompanhando. Então, novamente, muito obrigado aí todo mundo que entrou. Vamos começar mais uma aula sobre a nossa série, né? A nossa série Fuja da Poupança. Então, cada uma das nossas aulas aqui eu vou trazer para vocês uma opção para você que está começando, que quer iniciar os seus investimentos, né? Sabe, já descobriu que você não pode mais ficar na poupança, que você está perdendo dinheiro na poupança, mas que não sabe por onde começar. Então, se você assistiu outras aulas nossas, você já aprendeu que uma maneira é você investir através do Tesouro Direto, por exemplo, através de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, isso a gente falou numa outra aula. Hoje vamos falar sobre os famosos CDBs, tá? Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar, algum gerente de banco seu já chegou para te oferecer um CDB. Pô, CDB é bom, CDB é ruim, não sei o que é CDB. Então, a ideia aqui dessa aula é dar uma geral, assim, para você primeiro entender do que se trata, o que é essa zona toda, essa sopa de letrinhas aqui, para que ele serve e como que vai te ajudar aí para você começar os seus investimentos, tá? Ou até mesmo para alocar aí, digamos assim, uma parte mais conservadora da sua carteira. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. O que eu quero trazer primeiro para vocês hoje, tá? O CDB, após, digamos assim, os títulos do Tesouro, né? Digamos assim que seria o seu próximo passo, um pouquinho mais arriscado, bem pouquinho aqui no caso, de investimento no mundo da renda fixa, tá, pessoal? O que basicamente é um CDB? A sigla em si, né? Essa parte mais chata, ela significa Certificado de Depósito Bancário, tá? Mas na prática, o que funciona, né? Para quem assistiu a aula de Tesouro Direto, você entendeu que quando você investe num título do Tesouro, né, a grande parte das operações de renda fixa, e o Tesouro é uma delas, e o CDB também não foge disso, basicamente é uma operação de empréstimo, né? Só que diferentemente de quando você pega dinheiro emprestado para alguém, na renda fixa, né, no Tesouro, por exemplo, você empresta dinheiro ao Tesouro Nacional. Então você vai lá, compra lá, por exemplo, um Tesouro Selic, um título do Tesouro Selic, paga lá, sei lá, R$ 1.000, por exemplo, e esses R$ 1.000 vão voltar para você aí após um tempo com uma determinada rentabilidade, onde basicamente você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, o investimento em renda fixa, como eu disse, na grande maioria dos casos, ele não foge disso, ele é bem básico, né? Basicamente você, investidor, emprestando seu dinheiro para um determinado devedor e esse devedor te prometendo pagar após um determinado período com juros. Como se você emprestasse o dinheiro aí para o seu colega, para o seu vizinho, só que de uma forma muito mais estruturada, muito mais correta, digamos assim, né, da parte jurídica, financeira e tudo mais, tá? Então, o que muda quando você investe no CDB, por exemplo, comparado com o Tesouro? A única diferença aqui, você vai continuar, por exemplo, emprestando o seu dinheiro, né, no caso, você vai comprar um certificado de depósito bancário, comprar um CDB, só que nesse caso, quem que é o emissor do CDB, né? Para quem você vai estar emprestando o seu dinheiro? Como o próprio nome diz, certificado de depósito bancário, né? O B vem de bancário. Então você vai estar emprestando dinheiro para os bancos, né? Você vai comprar um CDB do banco A, do banco B, do banco C, daquele banco grandão que você conhece que tem agência, daquele banco menor que você só viu a propaganda, quanto aquele banco que você nunca ouviu falar, diferentes níveis, tamanhos, né? Robustez de bancos que você tem no mercado. Então, basicamente, é uma operação de você empresta o dinheiro aí pro banco. Né? Então você chega lá, pô, vou comprar um CDB do banco X. Pô, comprei aqui um CDB do banco X, paguei R$ 1.000 por ele, por exemplo, e o banco X falou, ó, beleza, Renan, você comprou esse CDB de R$ 1.000, daqui um ano eu te pago, sei lá, 12% ao ano, por exemplo, 10% ao ano, essa é a rentabilidade que você vai ter de volta, tá? Então, é muito simples, lembre-se que você vai estar vão sempre ter esses dois fatores, né? Um devedor, né? Você credor e um devedor que vai vender o CDB para você, que ele tem de pagar esse valor para você de volta sempre após um determinado período, tá? Que aí no vencimento ou dependendo da liquidez dele, que a gente vai entrar em mais detalhe, tá? E como que você compra, né, um CDB? Como que você investe em geral? A primeira coisa para você investir em qualquer lugar, né, e comprar um CDB, por exemplo, você precisa abrir uma conta na corretora. Isso é o básico, né? E aqui, então, vai subir uma janelinha aqui com um link para você abrir a conta na corretora. Então vai ser muito fácil aí de você já começar a comprar os seus primeiros CDBs. Beleza, pessoal? Então, o que eu preciso saber
sobre CDBs, tá? A gente tem bastante coisa, né, que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer alguns pontos importantes, tá? E até, na verdade, até dando um passo para trás antes de trazer esse ponto, para quem que o CDB é indicado, tá? Como eu disse, para aquela pessoa que está buscando as primeiras etapas, sair um pouco, começar a correr um pouquinho mais de risco, né? Porra, né? Já invisto no Tesouro, já estou um pouco mais tranquilo aqui no Tesouro Selic, por exemplo, já estou confiante, posso ir um pouquinho mais arriscado? O que é um pouquinho mais arriscado? Você pode ir para o CDB, por exemplo. Por que o CDB é um pouquinho mais arriscado, né? Porque ao invés de você estar emprestando dinheiro para o tesouro, né, ou seja, para quem imprime o dinheiro, né, para o dono da grana, digamos assim, você está emprestando dinheiro para o banco, que entre um banco quebrar e o tesouro quebrar, o banco tem uma chance maior, digamos assim, de vir à falência. Por mais que o CDB aí tem uma série de proteções que eu vou entrar em detalhe com vocês. Beleza? Então, se você quiser correr um pouquinho mais de risco, aumentar um pouquinho a sua carteira aí de renda fixa, o CDB pode ser uma boa. Beleza? Então, o que eu quero falar? O que você precisa saber sobre os CDBs, tá? Tem alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Primeiro, é o tipo de rentabilidade desse CDB, tá? O CDB, ele vai ter aí diferentes formas onde você vai saber o quanto que esse seu CDB vai render, tá? Primeiro, você tem aí nas plataformas, no mercado em geral, uma série de CDBs que tem a rentabilidade pré-fixada. O que significa um CDB com rentabilidade pré-fixada? Significa que no momento da compra, no momento do investimento, essa taxa já foi definida previamente, a taxa de rentabilidade do seu investimento, né? Você já sabe, por exemplo, que quando você comprar um CDB do Banco X, ele vai te pagar, por exemplo, 13% ao ano, 14% ao ano. Ele vai te pagar essa taxa anual prometida, tá? Sempre lembrando o ponto que a gente sempre fala, na renda fixa você vai receber a taxa prometida desde que você segure o título até o vencimento, tá? Se você se livrar dele, digamos assim, vender no secundário, resgatar antes do período, antes do vencimento, você não tem certeza quanto você vai receber, porque você vai entrar aí na questão de marcação ao mercado, tá? Mas, simplificando aqui, comprou um CDB pré-fixado, segurou até o vencimento, tá? Você vai ter aquela rentabilidade que foi prometida no momento da compra, tá? Essa é uma forma de rentabilidade dos CDBs. A segunda a rentabilidade pós-fixada, tá? Então, diferentemente da anterior, né, meio óbvio, ela é definida posteriormente, num segundo momento. Por que ela é definida posteriormente? Porque os CDBs pós-fixados, eles estão sempre relacionados, sempre ligados, né, a um determinado indicador, ou como a gente chama no mercado, a um determinado benchmark, tá? Onde o CDB ele rende aí de acordo com um determinado indicador. O principal deles, que a gente encontra muitos CDBs, é o CDI. Né? O CDI, para quem não conhece, é uma taxa muito, muito próxima à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A gente já falou sobre a taxa Selic em outras aulas, tá? Mas o CDI é uma taxa muito próxima aí da taxa Selic. Basicamente, é o que a gente chama de taxa livre de risco, né? Poxa, é uma taxa aí, é a taxa base para todos os investimentos em renda fixa. E os CDBs, você tem muitos CDBs que são indexados ao CDI. O que quer dizer indexados ao CDI? Quando você compra um título, por exemplo, um CDB, ele vai falar, ó, beleza, Renan, você investiu aqui, eu vou te pagar 100% do CDI, por exemplo. Tá? O que significa 100% do CDI? Pô, daqui um ano. Pô, eu estimo que daqui um ano o CDI vai estar em 13,65%, por exemplo. CDI, para simplificar, o CDI vai estar em 12%, por exemplo. Então, lá no vencimento eu vou receber esses 12%. Só que dia a dia a rentabilidade desse seu CDB vai depender do CDI. Né? Então, poxa, se o valor do CDI aumentar, esse seu CDB vai render mais. Se o valor do CDI, do indicador CDI, cair, esse seu CDB vai render menos também, tá? E aí, essa rentabilidade pós-fixada, né, ela também se aplica, por exemplo, em menor parte, mas existem alguns produtos desse tipo, também ao IPCA, que é o indicador de inflação, o principal indicador de inflação nosso, onde você encontra aí até alguns CDBs que te pagam aí um percentual do IPCA. Tá? Isso é o que a gente chama de taxa pós-fixada. Tá? Então, a gente já falou sobre o CDB com rentabilidade pré-fixada, CDB com rentabilidade pós-fixada, tá?
antes, no momento da compra você já sabe a taxa, o outro você só sabe de fato dia a dia, até o vencimento do título, tá? E por último, você tem o que a gente chama de uma rentabilidade híbrida, tá? Por que híbrida? Que é uma mistura do pré com o pós. Então, basicamente, são CDBs que te pagam um determinado indicador, vamos supor aqui, por exemplo, o CDI, mais uma taxa fixa, tá? Taxa fixa que no mercado a gente chama de spread, mas você pode considerar aí uma taxa adicional. Então, por exemplo, você pode investir num CDB que te pague, por exemplo, CDI mais 2%. Por que que significa isso? Que você vai receber durante o período a taxa do CDI, pô, sei lá, 12%, mais esses 2% adicionais. 12 mais 2, 14% ao ano, né? Simplificando bastante aqui esse cálculo, tá? Então ele tem uma parte pós-fixada, que é o indicador, o CDI, por exemplo, e tem uma parte pré-fixada, que é esse spread. Tá? Então, assim como o tesouro, né, que a gente falou em outra aula, vale muito você prestar atenção que tipo de CDB vai fazer mais sentido para você como investidor, de acordo com o momento da economia em geral. Né? Poxa, se você está num momento onde, como a gente já passou, que a Selic, o CDI, estava lá embaixo, será que valeria a pena naquela época comprar um CDB pré-fixado com uma taxa pequenininha, sendo que haveria a expectativa da taxa Selic subir? Provavelmente não. Nesse momento, valeria mais a pena um CDB pós-fixado ao CDI, por exemplo. Será que no momento onde a taxa Selic estava super alta, super alta, lá em 2016, por exemplo, será que compensava eu comprar um CDB pós-fixado na Selic, sendo que nos anos seguintes houve uma queda muito forte da Selic? Provavelmente não, valeria mais a pena você comprar um CDB pré-fixado, travar uma taxa alta. Né? Lógico que isso é mais fácil de ser analisado em retrospectiva. Né? Você realmente precisa, para você saber o que vai acontecer daqui para frente, a gente se baseia, né, nas expectativas do mercado, boletim focus, tudo, muita coisa que a gente acompanha, tá? Mas é sempre bom, no momento do investimento, você, como um todo, né, qualquer investimento aqui, não só o CDB, você tem sempre estar olhando para o futuro, o que você espera para o futuro, não investindo olhando só o presente, tá? Mas isso é papo até para outras aulas, tá? Então, resumindo, tipos de rentabilidade do CDB, você tem CDBs que pagam uma taxa pré-fixada, pós-fixada ou aqueles que pagam uma taxa híbrida, né? Que tem essa soma aí, tanto CDI quanto um spread adicional, tá? Falamos de rentabilidade, tá? Qual que é um outro ponto muito importante? Como em qualquer investimento, sempre que a gente fala de rentabilidade, retorno, a gente pensa numa outra variável que sempre está andando junto com ela e a gente não pode deixar de olhar, que é a rentabilidade e risco, tá? Ou seja, é a possibilidade, por exemplo, de você ter um retorno negativo, de você ter eventuais prejuízos, tá? Como funciona a questão risco com os CDBs, tá? O quão seguro é você investir no CDB? Hoje, ele é um investimento extremamente conservador, bastante conservador, principalmente pelo fato que todo CDB, se você investir em um CDB, por exemplo, do banco A, do banco B, o banco que for, tá, existe o que a gente chama de cobertura do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Para quem não conhece, o que é o Fundo Garantidor de Crédito? Basicamente, ele vai ser uma espécie de reserva, um plano B para você, caso dê algum ruim lá com o seu CDB. O que é o ruim que pode dar com o seu CDB? Como que você perde dinheiro com o CDB? Lembra que um CDB, basicamente, no final das contas, é um empréstimo que você faz para o banco. Você vai lá, empresta R$1.000 para o banco e você está esperando que daqui a um ano, por exemplo, o banco vai te pagar R$1.000. Se passou um ano, o banco falou, ó, Renan, não tenho R$1.000, fali, não tenho mais dinheiro, esse é o risco que você corre quando você investe no CDB, por menor que ele seja, não é algo comum a gente ver bancos quebrando. Porém, para proteger você contra isso, a gente tem aí o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, em caso de falência, em caso de insolvência, né, ou seja, o banco quebrou, para simplificar, o FGC cobre até R$250 mil em investimentos por CPF. Tá? Então, poxa, você tinha lá R$200 mil investidos no CDB do Banco A. O Banco A quebrou, você entra, digamos assim, na fila do FGC, tá? Que vai, em determinado momento, te devolver esse valor do seu investimento, tá bom? Lembrando aí que você tem um limite de 250 mil por CPF, tá? Então é sempre bom
ter isso em mente, diversificar, né? Se você, por exemplo, tiver 300 mil reais, a cobertura vai até 250 mil reais, tá? Então esse é um ponto muito legal, porque assim, te dá uma boa segurança, né? Não é comum você ver bancos quebrando, ver o FGC, digamos assim, sendo acionado, tá? Óbvio que já aconteceu, ele tá lá para isso, caso aconteça. Mas um outro ponto muito importante de você olhar nos CDBs, o que que é? E isso vai refletir diretamente na rentabilidade, né? Como eu falei, existem bancos de todos os níveis, né? Existem aqueles bancos gigantes que você vê a agência na rua todo dia, aqueles bancos que você conhece mais ou menos aí de propaganda, como aqueles bancos que você nunca ouviu falar, não sabe nem que banco que é aquele, né? E cada um desses três tipos de bancos emitem seus próprios CDBs, né? Onde basicamente você empresta dinheiro para cada um deles. E aí a gente volta naquele exemplo do empréstimo, né? Se você tem um amigo que ele é muito confiável, né? E você tem aquele amigo que é o conhecido como caloteiro, quando os dois vêm te pedir dinheiro emprestado, né? Pô, você quer ajudar? Beleza, eu vou emprestar R$ 1.000 para cada um deles. Para aquele amigo, o caloteiro, né? Que você tem mais risco de não ver o seu dinheiro de volta, o que você tem que fazer para se proteger? Pô, você vai cobrar uma taxa de juros maior dele, né? Porque você está correndo um risco maior, então você tem que ter um retorno maior para compensar esse risco por emprestar o dinheiro para o caloteiro. No banco é a mesma coisa, né? Não que o banco seja caloteiro, mas, como eu disse, você tem bancos em diferentes níveis de qualidade, né? De gestão, de governança, da qualidade da empresa como um todo. Quando você investe nos bancos, nos bancões clássicos, são bancos que são extremamente robustos, né? A chance deles quebrarem é muito baixa, tem toda a questão do FGC. Então, normalmente eles vão te pagar uma rentabilidade pequenininha, muitas vezes até abaixo do CDI, tá? Que não faz sentido, né? Agora, quando você investe em CDBs de bancos mais arriscados, por serem bancos menos conhecidos, bancos menores, isso tem que refletir na sua rentabilidade. Então ele tem que pagar, sei lá, 110, 120, 130% do CDI, ou até aí taxas pré-fixadas mais altas, tá? E como que você identifica, poxa, esse banco é mais confiável, esse banco é menos confiável? Pô, Renan, eu não conheço o nome de banco, qual que é o banco que eu posso colocar meu dinheiro lá, qual que eu não posso. Uma maneira muito fácil de você fazer essa análise é através do que a gente chama de rating da emissão, ou no caso, o rating do banco emissor, né? O que é o rating, né? O rating do inglês vem uma nota, né? Uma nota de classificação do risco que você vai estar correndo ao investir nessa empresa, tá? Comprando esse CDB. Quanto melhor o rating, melhor a nota, né? Que aí tem uma escalinha, pô, o AAA é o melhor, depois tem o AA+, o AA, não vamos entrar nos detalhes, né? Mas quanto mais As ou mais Bs, melhor a nota, né? Quanto melhor a nota, teoricamente mais seguro para você investir nesse CDB, tá? O que é muito bom para você do ponto de vista de segurança, óbvio que isso vai refletir aí na rentabilidade que vai ser menor. Pô, René, quero investir num CDB, só que num que me pague um pouco melhor. Beleza, você vai acabar tendo que investir aí num CDB de um banco, por exemplo, que tem um rating pior, ou até mesmo que nem tenha rating, tá? E aí isso tem de compensar na rentabilidade do seu CDB. Beleza? Então falamos aqui sobre duas variáveis muito importantes. Primeira, retorno, que é o que a gente sempre olha, tá? Então você tem diferentes tipos de rentabilidade, pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Segundo, risco, tá? Segurança. Sempre olhar o rating do emissor, do banco emissor, e principalmente sempre lembrar que você sempre tem o FGC te cobrindo, tá? Levando sempre em consideração aí, não esquecendo que você tem esse limite de 250 mil reais por CDB, tá? E o terceiro ponto muito importante, que para mim isso faz parte de um tripé, que isso é válido para todos os investimentos: retorno, risco. Qual que é o próximo ponto que você tem que ver? Liquidez. O quão rápido, o que significa liquidez? O quão rápido ou com que nível de facilidade você converte esse seu investimento em dinheiro. Quando você precisar transformar esse CDB em dinheiro, pô, surgiu uma emergência, eu preciso desse dinheiro para comprar qualquer ativo, ou para gastar, com o que quer que seja, os CDBs têm diferentes níveis de liquidez. Alguns CDBs você transforma eles, digamos assim, em dinheiro mais fácil do que outros, né? Alguns CDBs demoram mais ou menos tempo do que outros, tá? O CDB, digamos assim, clássico, tá? É o CDB que a gente chama que tem a liquidez no vencimento. O que significa no vencimento? É aquele CDB que você comprou no dia, você comprou no dia 1º de janeiro de 2022 e no momento da compra, tá lá, CDB no vencimento para 1º de janeiro de 2023. Então, não tem jeito, você vai comprar, você vai esquecer esse título, lá em janeiro de 2023 você vai receber o seu dinheiro de volta, tá? A princípio, teoricamente, você não conseguiria
resgatar esse dinheiro antecipadamente. Tá? Então, assim, se você comprar um título que é um CDB, que o tipo de liquidez dele é no vencimento, na teoria você vai ter que esperar chegar ao vencimento para receber o seu dinheiro de volta. Tá? O que você pode fazer para evitar isso em caso de emergência, alguma coisa do tipo, caso você tenha que se livrar desse investimento, digamos assim, e pegar o seu dinheiro de volta, tá? Assumindo aí que não tenha carência, nada do tipo, que eu vou entrar em mais detalhe daqui a pouco. Uma das formas de você resgatar esse dinheiro, que na verdade não vai ser um resgate, é você vender esse CDB no mercado secundário, tá? O que é o mercado secundário? É quando você vende, você não vai resgatar o título, né, de volta, você não vai pegar o dinheiro de volta do emissor. Não, eu, Renan, vou vender o meu CDB para o meu amigo João, que também tem interesse nesse CDB, né, no mercado secundário, como a gente chama. Então é uma forma de eu pegar o dinheiro de volta vendendo para um terceiro, né, aí no mercado que a gente chama secundário. Aí você tem um ponto muito importante que você tem que tomar cuidado, que quando você for vender um CDB no mercado secundário, cai naquele ponto que a gente falou, né? Não necessariamente você vai receber aquela taxa que foi acordada, com o banco que você iria receber no vencimento. Então, quando você vai vender um título, o CDB, no mercado secundário, você fica sujeito aí ao preço do mercado. Você pode conseguir vender ele a um preço maior do que ele valeria, pô, show de bola, conseguiu, ou, poxa, preciso vender, tô na emergência, digamos assim, né? E o preço está baixo, não tem jeito, vou ter que vender, você pode correr aí o risco de sair no prejuízo, tá? Então, sempre que você for investir no CDB, se atente aí se ele é até o vencimento ou não, tá? Existem até alguns títulos que tem algum tipo de carência, tá? Então, por exemplo, você investe num CDB que ele até tem uma certa liquidez, tá? Só que ele tem, por exemplo, uma carência de 30 dias, uma carência de 90 dias, por exemplo. O que significa essa carência? Que você precisa esperar aí 30, 60, 90 dias, o período que seja, para poder resgatar, para poder vender ele, por exemplo, no secundário, tá? E um último tipo de CDB que você pode investir, do ponto de vista de liquidez, é o que a gente chama de CDB com liquidez diária. O que significa isso, com liquidez diária? Acho que o próprio nome já é meio autoexplicativo, né? Significa que você consegue resgatar esse CDB a qualquer momento. Comprei hoje, mudei de ideia, quero resgatar amanhã, eu consigo, tá? Então é uma forma de você remunerar o seu dinheiro, obviamente. Você tem um título com baixíssimo risco e altíssima liquidez, no caso da liquidez diária, a sua rentabilidade não vai ser boa, né? Mas aqui é um tipo de investimento, tá? Que ele pode ser muito válido, por exemplo, para reserva de emergência, né? Então, assim, quem já assistiu algum conteúdo nosso onde eu falei sobre reserva de emergência, sabe que a reserva de emergência, o objetivo principal não é a rentabilidade, não é o retorno. A reserva de emergência está lá para ficar guardada, ficar quieta. Quando a emergência surgir, que ela vai surgir, né? A gente não sabe qual que é, mas em algum momento ela vai surgir, você ter o dinheiro fácil para sacar e utilizar, seja, sei lá, perdi um emprego, uma despesa médica, o que quer que seja, tá? Então, assim, o CDB com liquidez diária, obviamente, ele vai ter um retorno baixo, porém ele vai ter um baixíssimo risco, como eu falei, FGC e tudo mais, e uma alta liquidez diária. Você consegue resgatar esse valor, né? Você consegue pegar o dinheiro de volta na hora, no momento que você precisar, tá? Então ele pode fazer muito sentido aí para quem tem interesse em utilizar o CDB como reserva de emergência, tá? Aí você pode somar, se quiser, pô, mistura um pouquinho com o Tesouro Selic, o que quer que seja, você fica à vontade, tá? Então, falamos aqui dos 3 principais pontos super importantes: rentabilidade, risco e liquidez, beleza? O que mais que você precisa saber quando você for olhar um CDB? Um ponto que também varia de CDB para CDB é que cada um deles tem um valor mínimo de aplicação diferente, tá? Dependendo aí da emissão, dependendo aí do prazo do CDB, do emissor, várias variáveis, você tem um valor mínimo para investir. Então, por exemplo, tem CDBs que o valor mínimo para você investir é R$100, você não consegue investir colocando menos de R$100. Tem CDB que é R$1.000, tem CDB que é R$5.000, por exemplo. Então, depende aí, sempre fica atento, né? Às vezes você quer investir só R$500, mas o valor mínimo é 1.000, por exemplo, tá? Então, se você só tiver 500, você não vai conseguir investir nesse título, nesse CDB especificamente, beleza? Esse é um ponto importante também para você ter em mente. E, por último, um ponto que eu queria trazer, que é muito importante, e isso cai praticamente em todos os tipos de investimentos na renda fixa, diz respeito à tributação, tá?
A tributação da renda fixa, ela tem dois grandes impostos, né, que caem aí, que incidem aí sobre o lucro do seu investimento, tá? O primeiro é o famoso imposto de renda, tá? E o segundo, o IOF, que você consegue fugir dele em determinada situação que eu vou explicar para você. Não fugir, né, mas cair aí na alíquota 0%, digamos assim, tá? Como que funciona o imposto de renda, a aplicação da tributação do imposto de renda? Ela segue aí uma tabela regressiva, tá? Que ela começa lá em cima em 22,5% de imposto de renda sobre o lucro e cai até 15%. Só que como que ela cai, né? Porque é regressiva. A cada 6 meses, né, ela cai 2,5%. Então, por exemplo, poxa, se você investiu num título, daí vem toda aquela questão, né, de você definir muito bem o prazo dos seus investimentos, né? Se você quer investir por longo prazo, você quer investir num CDB, por exemplo, de renda fixa, na renda fixa, num CDB, por exemplo, como que você maximiza a questão tributária? Você segurá-lo por pelo menos 2 anos, né? Quando você segura por até 2 anos, pelo menos 2 anos, você cai na menor alíquota, tá? Que é aqui você não consegue escapar, que é 15%. Então ela começa em 22,5%, a cada 6 meses ela vai caindo aí 2,5%, tá? Então, poxa, lembre-se, se você quer comprar, vai comprar um CDB hoje, vender amanhã, comprei outro segunda-feira, vendi daqui 1 mês, vendi 3 meses, vendi o CDB, resgatei antes de 6 meses, você vai estar sempre caindo na alíquota máxima do imposto de renda, tá? Então, tenha isso em mente, se está alinhado aí com o seu objetivo, tá? O ideal, se você é um investidor mais rentista, se está buscando aí tranquilidade, você é mais conservador e busca um certo retorno em ativos de renda fixa, o ideal aí para você maximizar a questão tributária é você segurar por pelo menos 2 anos, tá? E você tem uma cobrança também de IOF, mas aí é só no caso de você resgatar ele antes de 30 dias, tá? Também é uma tabela regressiva aí que começa desde 100% do lucro, caindo até 0% no final do mês, tá? Então, assim, poxa, pelo amor de Deus, não faz sentido comprar agora, em menos de um mês já sair vendendo, por isso que todo investimento tem que ser muito bem pensado, tá bom, pessoal? Esse é um resumão, né? Já estamos com 30 minutos aqui, eu não quero que essa aula seja longa também. Então, o que é muito importante? Recapitulando, né? CDB, no final das contas, é uma operação de empréstimo, você emprestando dinheiro para o banco, tá? O retorno, você tem 3 tipos de rentabilidades diferentes: pré, pós e híbrida, pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Segurança, risco, você tem uma segurança muito alta pela questão de você ter a cobertura do FGC, tá? Lembrando que ela é de até R$250 mil por CPF, tá? Lembrando toda a questão que a gente falou também de analisar o rating do emissor, caso você queira ainda mais detalhes com relação ao risco. E o terceiro ponto que é muito importante, a liquidez, né? Poxa, quer ter tranquilidade para resgatar esse seu CDB, para sacar esse seu CDB, procure aí CDBs de liquidez diária, né? Eles podem fazer muito sentido para reserva de emergência. Se não for o CDB de liquidez diária, o padrão é que seja o CDB no vencimento, né? Então, assim, você só vai conseguir pegar o seu dinheiro de volta no vencimento, que pode ser daqui 3 meses, 6 meses, 12 meses, tem vários períodos diferentes, tá? E a questão tributária, que a gente acabou de falar, imposto de renda, menor alíquota, segurar 2 anos do investimento, tá? IOF, para você não pagar nada, pelo menos 30 dias. Beleza, pessoal? Então, no final das contas, como que você vai conseguir ganhar dinheiro com CDB? Ao investir em um CDB, segurando ele até o vencimento, né? Sabendo que se você quer, novamente, como eu disse, quer mais tranquilidade, não quer ficar se preocupando aí com o valor de mercado, segura até o vencimento, você vai ter aquele retorno que lhe foi prometido, tá? Seja ele pré, pós ou híbrido. Ou você pode fazer aí marcação a mercado, né? Ou seja, vendê-lo no secundário. Aí é realmente se você quiser acompanhar mais no detalhe, né? Realmente saber a diferença entre o preço que a gente chama, né, o preço na curva e o preço, o valor a mercado desse título, né? E tentar vendê-lo no momento oportuno, né? Vendê-lo no momento onde o mercado está aceitando pagar por um preço maior do que ele valeria contabilmente, tá? Então essa é uma das formas de você
ganhar dinheiro com CDB. Lembrando que aqui a gente está falando, né, de ativos para você fugir da poupança, né? Então a gente está indo passo a passo dos títulos mais conservadores, né? Já falamos sobre Tesouro, hoje estamos falando sobre CDB, só que a ideia é que conforme você vá se desenvolvendo, né, você vai diversificando a sua carteira, né? Você vai incluindo novos ativos. Pô, tem um pouquinho de Tesouro, tem um pouquinho de CDB, tem um pouquinho aqui de outros ativos que vou aprender em outras aulas, tá? Para você, obviamente, não ficar concentrado, né? Lembrando, né, a diversificação é o último almoço grátis, como a gente fala, né? Não tem nenhum ponto negativo em você diversificar bastante a sua carteira. Beleza, pessoal? 33 minutos, acho que, novamente, não quero deixar a aula muito extensa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Sempre relembrando, né? Não deixem de acompanhar aqui o perfil da Alura Educação, o nosso site, aluraeducação.com.br, o nosso Instagram, o nosso portal de notícias, também o Farol do Investidor. Beleza? E se você quer conhecer um pouco mais, eu sempre vou falar sobre isso no final das nossas lives. A Alura Educação, praticamente todo mês a gente está lançando um curso novo, e o curso indicado para você que está começando, para você que quer conhecer um pouco mais o mundo dos investimentos, que realmente quer sair da poupança, é o nosso curso Método Alure, Comece a Investir Hoje, tá? Ele é um curso extremamente focado em você que está começando, que tem medo de começar, que não sabe por onde começar, e ele é direcionado para esse tipo de pessoa, tá? Você vai aprender a pensar como investidor, a organizar suas finanças, a conhecer o seu investidor e finalmente a investir de fato, tá? Começar logo de uma vez. Então, quem tiver interesse, você consegue acessar o nosso curso, por exemplo, na bio do nosso Instagram, vai subir uma janelinha aqui também com um link, que é só você clicar, você já vai conhecer, cair direto na página do curso para você conhecer um pouco melhor e aproveitar também que a gente está com uma promoção, o curso, o valor dele é de R$500, mas a gente está vendendo ele promocionalmente aí por R$197. Tá bom, pessoal? Então, dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixa eu só ver aqui, a Andréia fez uma pergunta. Oi, Andréia. Vale a pena colocar para reserva de emergência no CDB devido ao imposto de renda? Então, Andréia, aí você vai ter de fazer a conta, né? Vai depender muito, por exemplo, né? Por exemplo, você tem o Tesouro Selic, né? Vai depender, que é uma opção de você ter reserva de emergência, né? Então ele vai pagar Selic mais uma taxinha e vai ter o imposto de renda. CDB vai depender se a taxa que você contratou, né? Por exemplo, poxa, vamos supor que você conseguiu um CDB 150% de CDI. Um exemplo, tá? 150% de CDI. Após o pagamento dos impostos, né? Poxa, vamos supor que você cai aí na maior alíquota, se você resgate antes de 6 meses, se após esse 22,5% de imposto, ainda vai cair, ainda vai valer mais a pena do que outro tipo, né, de reserva de emergência, como por exemplo o Tesouro Selic, tá? Se você investir para reserva de emergência num CDB de liquidez diária, por exemplo, que te pague 90%, 95% de CDI, com certeza não vai valer a pena do que, por exemplo, um Tesouro Selic, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Mas, com certeza, vai valer mais a pena do que a poupança. Por mais que a poupança não tenha imposto de renda, né? A poupança aí rende aí, grosso modo, 0,5% ao mês, tá? Então valeria mais a pena também, tá? E novamente, como eu falei, você pode até, se quiser, fazer uma composição aí, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, até algumas contas digitais, esse tipo de coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, André, que tenha te ajudado. E, novamente, obrigado pela presença. A gente vai ter cada vez mais aulas e espero que vocês estejam sempre com a gente também. Sim, Andréia, também tem imposto de renda. Também tem imposto de renda. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então a gente se fala na próxima aula. Novamente, não deixem de conhecer o curso Método Alura e não deixem de acompanhar a Alura Educação. É só clicar no link que vai aparecer aqui e conhecer mais sobre a gente. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom, pessoal? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.